Muitas pessoas já falaram na internet sobre essa ação judicial contra a AIMA. Inclusive, eu já fiz conteúdos no meu perfil e em outros perfis aqui no YouTube, no Instagram, mas eu percebi que ainda tem muita dúvida, então eu resolvi fazer esse vídeo completo para você entender tudo sobre o que é essa ação judicial. Vamos começar pelo o que é. Essa ação judicial, ela é chamada de intimação judicial contra a AIMA. É um procedimento que nós fazemos no Tribunal Administrativo, porque ele vincula um pouco do procedimento administrativo com o procedimento judicial. Nós pedimos para um juiz entrar na situação e resolver o problema. E para que serve? Digamos que você tem ali a necessidade de agendamento de entrevista, ou tem uma manifestação parada, ou você veio com visto sem agendamento, ou outras situações que envolvam a AIMA. E simplesmente a AIMA não resolve a situação, não abre vagas, ou ela se omite. Então ela perde um prazo ou omite uma situação. É onde a gente vai pedir para que um juiz entre na situação e nos ajude a resolver. E aí ele vai determinar que a AIMA haja dentro de um prazo, caso ele aceite a nossa argumentação, e vai dar uma multa para a AIMA caso ela desrespeite esse prazo. Então é uma medida rápida e que exige da AIMA sob pena de sofrer consequências por isso. Por isso que funciona na prática. E em que caso dá para pedir isso? Basicamente, a intimação judicial não basta só que a AIMA tenha perdido um prazo ou que ela tenha se omitido. Você também precisa ter aqui um risco, uma infração em algum direito fundamental seu. O que é isso? Digamos que você tem um trabalho e nesse trabalho eles estão exigindo que a sua autorização de residência seja apresentada. Ou que você tem uma família com você aqui em Portugal que precisa ser reagrupada. Ou que você é empresa fora de Portugal e precisa viajar. Ou que você trabalha dirigindo e precisa fazer a troca da CNH para a carta portuguesa, dentre outras situações que estão ferindo os seus direitos fundamentais, como saúde, educação, convívio familiar, liberdade geográfica e trabalho. Então, se você tem essa infração em algum direito seu, ou corre o risco disso acontecer, você pode fazer essa intimação judicial. Por isso que primeiro é importante que você faça essa análise com algum advogado. Nós fazemos isso, eu sou advogada, então eu posso fazer isso para poder analisar se você pode ou não ter direito de pedir a intimação judicial. Porque se você entra com uma ação sem ter a comprovação de urgência e necessidade, que tem algum direito seu que está sendo infringido, você não está entrando com a ação corretamente e pode ter o seu pedido negado. Não só isso, se você está entrando com a ação de maneira irresponsável, digamos que você está falando coisas que não são reais ou pedindo algo que você não tem direito, aí você pode até ter uma ação reversa, sofrer uma ação de legitimidade de má-fé, que é quando você entra com um processo que você não deveria ter entrado para prejudicar a outra parte, no caso, a AIMA. O advogado também sofre consequências, viu? É por isso que no nosso escritório, inclusive, a gente só faz intimação judicial depois da análise, justamente para não correr esse risco. Claro que não tem como ter certeza que um pedido vai ser concedido, mas pelo menos para não cair nessa questão da legitimidade de má-fé, né? Por que não tem certeza de que um pedido vai ser concedido? Porque quem analisa é um juiz, ele é soberano, é independente e só ele pode decidir. Então o que nós vamos apresentar são argumentos e provas para tentar apresentar para ele a situação e convencê-lo de que nós temos razão. Se ele aceitar esse convencimento, se ele entender que realmente a gente tem direito, aí tudo bem, a gente pode ter um pedido concedido. Agora, se ele verificar toda a documentação e argumentação e ele entender que ali não cabe, ele pode se negar. Normalmente não chega a necessidade do juiz decidir, porque ultimamente a AIMA tem recebido tantos processos de intimação judicial que ela já tem respondido com o agendamento de uma vez ou já resolvendo a questão para não ter que ficar debatendo e levando o processo mais à frente. Mas caso a AIMA responda o processo, realmente pode acabar tendo que o juiz decidir. E agora nós entramos na parte de como funciona esse processo, né? Então primeiro a gente monta ali uma petição, né? É o chamado documento para poder apresentar para o juiz, apresentamos as provas, protocolamos isso judicialmente. E esse processo vai ser distribuído para algum juiz, porque não é só um juiz que analisa isso, são vários. Então, uma vez que é distribuído para um juiz, ele vai ter que fazer um despacho. E entre essa distribuição e esse despacho, pode levar 2 dias, como já aconteceu em processos meus, mas também pode até passar disso. Temos um processo mesmo que está 3 semanas aguardando. E aí é onde a gente entra com um novo pedido, falando, olha, já está há muito tempo aguardando um despacho, vamos agir aí, né? Claro que também não tem como ter certeza que vai dar certo também esse pedido, porque sempre nós estamos pedindo, nós não estamos ordenando. Quem ordena é só o juiz, lembre-se sempre disso. Depois que o juiz despacha, ele faz um despacho intimando a AIMA, ele vai citar a AIMA, ele envia uma citação. A AIMA vai receber isso por correspondência e a partir do momento que ela recebeu, o CTT vai devolver isso para o tribunal e o tribunal vai anexar isso no processo. Quando isso é anexado no processo, então começa a contar o prazo de 7 dias
para a AIMA poder se manifestar. Como demora muito entre enviar essa citação, a AIMA receber, anexar no processo, muitas vezes a AIMA responde antes mesmo disso acontecer. E aí é onde ela responde com o agendamento ou resolvendo já a questão. Agora, se ela responder contestando o que você está falando, aí é onde entra o problema, porque quem vai decidir é o juiz. Não que isso seja um problema, é claro, porque realmente as intimações têm corrido tudo muito bem, apesar de o juiz ter que decidir. Mas é onde você pode acabar tendo seu pedido negado. Aí o juiz pode pedir provas documentais, ele pode pedir provas a mais, ele pode querer ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas envolvidas, e isso pode levar em torno de uns 15 dias. Mas depois que ele já tiver tudo, ele tem que decidir em até 5 dias. E aí ele vai fazer a decisão dele, e nessa decisão ele pode determinar que a AIMA faça o problema, né, agende a entrevista, ou emita o seu título, ou dê andamento na sua manifestação em até um prazo específico, normalmente de 20 dias úteis. Se a AIMA perde esse prazo, aí é onde entra a multa diária. Então, de certo modo, há uma força legal aqui, impondo sobre a AIMA a obrigação de agir. Por isso que tem funcionado muito bem. E é onde a gente entra na próxima pergunta. Tem funcionado essas intimações judiciais? Em geral, tem funcionado muito bem. Só que, como eu falei, quando tem casos de realmente urgência e necessidade comprovadas. Então, se você entra com uma ação sem necessidade e urgência comprovadas, há grande chance de ser negado. É claro que mesmo apresentando também pode ser negado, mas a chance é muito menor. Então, ultimamente, realmente os resultados têm sido muito positivos e, inclusive, muito rápidos. A maior parte deles tem levado menos do que 30 dias para ser concluído, mas o prazo médio, digo ali que é em torno de 20 a 40 dias úteis. Então, se você está nessa situação de urgência, que precisa logo de um agendamento, ou que precisa logo resolver sua manifestação de interesse, ou que precisa logo ter o seu título que está atrasado ser emitido, então essa intimação pode muito resolver o seu problema. E quem que pode protocolar esse processo? Tem algum custo? Primeiro, não tem taxas associadas, então você não precisa pagar custas judiciais para entrar com esse processo, ele realmente é gratuito. Mas só advogados podem entrar com esse processo. Então, eu não sei se a Segurança Social faz esse procedimento. Para ser bem honesta, eu não cheguei a questionar, mas se você tem essa necessidade, pode entrar em contato com a Segurança Social e perguntar se dentro do apoio jurídico gratuito que eles oferecem, você consegue ter apoio nessa intimação judicial. Mas caso não tenha, o único custo que você vai ter vai ser com o serviço do advogado mesmo. Agora, para finalizar o nosso vídeo, eu resolvi responder algumas das perguntas que vocês deixaram para mim. Bom, os principais estão vinculados com a autorização de residência do 122K, que é para pai ou mãe que tem criança aqui residente ou nacionalidade portuguesa, né? Então, nesses casos do 122, número 1, a linha K, realmente é uma situação como qualquer outra. Se você precisa de agendamento e você tem urgência e necessidade comprovada, você pode sim entrar com essa ação. A gente já teve, sim, casos concedidos para esse tipo de situação. Então, tem sido muito bom, mas como eu mencionei, quando você consegue comprovar a urgência e necessidade. Eu vou dar exemplos ao final do vídeo sobre situações de urgência e necessidade na prática para você entender melhor, tá? Outra dúvida que se repete muito é quando você tem uma manifestação de interesse há muito tempo. Tem manifestação há 6 meses, há 1 ano, 2 anos. Isso já é suficiente para entrar com a intimação judicial? Como eu mencionei, não é suficiente. Você realmente precisa apresentar documentos que provem necessidade e urgência. Tem uma dúvida aqui perguntando se seria apropriado entrar pelo artigo 90, se é possível acionar a AIMA judicialmente para obter um agendamento para altamente qualificado. Não só é, como a gente já fez isso. Então, não é para casos específicos de agendamento. É literalmente para todos os agendamentos, com, sem visto, com manifestação de interesse, sem manifestação de interesse, qualquer tipo de agendamento que você precise. Só que tem casos que realmente não tem como você pedir, como por exemplo, teve uma pessoa que perguntou se era possível acionar a AIMA judicialmente para obter a RCPLP. Não tem como você exigir uma liberação judicial que nem sequer está liberada para o restante da população. Então a CPLP você só pode obter tendo uma manifestação de interesse protocolada até dezembro de 2022 ou com um visto consular. Tem pessoas que conseguiram protocolar a RCPLP e receber o documento tendo a manifestação de interesse depois de dezembro de 2022. Mas a regra é essa. Então, se você não se enquadra para esses dois quesitos e não conseguiu de fato fazer o pedido, não tem mesmo como numa ação judicial você exigir isso. A intimação judicial é para quando você tem um direito e ele está sendo infringido e te causando prejuízos. Lembre-se disso. Agora vamos a casos práticos para tentar te ajudar. Exemplos. Digamos que você trabalha dirigindo e para poder conduzir você vai precisar fazer a troca da CNH para a carta portuguesa. É uma situação de necessidade e urgência. Digamos que você tem autorização e aí você faz transportes internacionais. Você não pode ficar sem a sua autorização de residência válida. E ela está próxima de vencer, não consegue vagas de agendamento. Então, é uma situação de urgência e necessidade futura, mas que dá sim para fazer o pedido. Digamos que você já foi em entrevista e está aguardando a chegada do seu título, mas a sua esposa está grávida e precisa muito do acesso à saúde aqui em Portugal e ela não tem conseguido sem autorização de residência.
Então você pode exigir no tribunal tanto a emissão da sua autorização de residência com urgência, quanto o agendamento da sua esposa para regulamento familiar. Outro exemplo, digamos que você passou numa universidade e para você poder aproveitar aquela inscrição você precisa da autorização de residência. A universidade falou que você tem um prazo para apresentar. É uma motivação de urgência e necessidade. Então não necessariamente você já tem um direito sendo infringido, às vezes é um direito que ainda vai ser infringido. Outro exemplo, questão de saúde, digamos que você faz consultas com especialistas e precisa gastar com medicamentos específicos e com o número de utente definitivo você conseguiria fazer isso ou gratuitamente com um valor muito reduzido. É uma urgência e necessidade de saúde. Outro exemplo, digamos que você tem empresa fora de Portugal ou que tem pais idosos ou que tem filhos menores e você precisa visitar essas pessoas ou cuidar da sua empresa. É também uma urgência e necessidade. Então, tudo isso que eu mencionei são situações em que já pedimos e que deu certo, mas que também não precisa ser só isso. Se você tem uma situação que você acredita que pode ser, vale a pena fazer a investigação, porque realmente tem funcionado muito bem na prática. Mas é isso, documentado, não é só falar. A gente precisa provar também. E é isso, gente. Eu espero ter trazido aí informação pra vocês, espero ter esclarecido sobre tudo isso. Acredito que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o habitual, mas não ficou tanto, então pronto, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários. E lembrem-se que aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, WhatsApp, e-mail, você consegue nos contatar facilmente para poder estar verificando sobre a sua situação para intimação judicial e até contratando o nosso serviço para fazer a intimação para você. Vai ser um prazer poder te atender. Um grande beijo!